Imagine quanto conhecimento a humanidade já acumulou. São séculos e séculos de descobertas que foram revolucionando o mundo. Esse conhecimento não se transmitiu sozinho. Foi necessário ter professores. São eles que ensinam gerações após gerações, que transformam a vida e abrem o mundo do saber a novos alunos. Para você ser um professor, é preciso fazer um curso de licenciatura, uma formação superior que vai te capacitar para ser professor de alguma área do conhecimento. E aqui no Mackenzie você encontra várias opções. Além de aprofundar seus conhecimentos em alguma área, você vai aprender fundamentos de educação, didática, entre outras disciplinas. E prepare-se, o mundo sempre vai precisar de bons professores como você. Mackenzie, há 140 anos, formando gente que vai mudar o mundo. Olá! A fibromialgia não é uma doença muito conhecida. Por isso, quando são afetadas pelos sintomas, muitas pessoas não conseguem identificá-la. E olha que ela afeta milhões de brasileiros. Então, fique por dentro desse assunto nessa primeira matéria de hoje. Você sabe o que é fibromialgia? A fibromialgia é uma doença crônica que cursa com dor generalizada, além de outros sintomas, como fadiga, alteração do sono. Uma doença subdiagnosticada no Brasil e no mundo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença já atinge de 2 a 3% da população brasileira, ou seja, quase 6 milhões de pessoas. As mulheres com idade entre 30 e 55 anos são mais suscetíveis à fibromialgia, mas as causas ainda não são totalmente conhecidas. São várias causas sendo estudadas. Não existe uma única causa. Então existem fatores genéticos, existem fatores que mostram o envolvimento do sistema nervoso central também, ou seja, dos neurônios, e também do metabolismo da adrenalina, que é a adrenalina, a substância que a gente usa bastante. Nos pacientes com fibromialgia existe um excesso de adrenalina circulante. O que nós sabemos é que ela tem relação com algumas coisas, como por exemplo o estresse, a privação de sono, traumas e que acabam levando a uma inflamação muscular difusa. Os primeiros registros da doença foram há quase 100 anos, mas só em 1990 é que começaram a estudar a fibromialgia de forma mais aprofundada. Até então, a fibromialgia não era conhecida e graças ao trabalho de vários grupos, através das mídias, das redes sociais, isso está tornando visível. Nós estamos buscando cada vez mais a compreensão dessa doença, que por muitos anos foi taxada como uma doença psicológica, mas não é. E apesar de ainda não ter um tratamento definitivo, existem algumas maneiras que amenizam a dor. Existem vários tratamentos que tentam amenizar os sintomas da fibromialgia. Dentre eles existe a hidroterapia, que é a fisioterapia aquática, que procura através de um relaxamento proporcionar repouso muscular, tratar o sono, de maneira que o indivíduo possa se restabelecer depois de uma noite bem dormida. Existe a terapia através de exercícios físicos, desde exercícios aeróbicos até musculação. E por fim a terapia farmacológica, que aí você tem a interferência do médico que vai prescrever alguns medicamentos que podem amenizar a dor. Envolve médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e a própria pessoa que tem que fazer um exercício físico bem orientado. Então é um conjunto de profissionais que vão dar um plano para essa paciente seguir. E para os alunos conhecerem mais a fundo o tema, o curso de fisioterapia da Universidade Presbiteriana Mackenzie realizou o simpósio de fibromialgia, que reuniu alunos, professores e profissionais especializados na doença. O caráter do evento também é trazer um pouquinho de tudo que pode causar a fibromialgia e um pouquinho do que se pode fazer para tratar. Então é um evento bem diversificado.
E a missão da Mackenzie não é apenas trazer ao conhecimento dos futuros fisioterapeutas as causas e os estudos sobre a doença, mas também de ajudar as pessoas que sofrem com essa patologia. O Mackenzie abraçou os pacientes com fibromialgia, como eu disse, muitas vezes assim, nós não temos esse apoio nos consultórios médicos e através da hidroterapia, agora a turma 2, que nós já estamos 2 anos com o pessoal lá do Mackenzie Alphaville, nós estamos fazendo um trabalho com dança na água, porque isso libera a dopamina, a serotonina, né, hormônios da felicidade, e isso faz com que amenize a nossa dor. Professores de matemática estão sempre em busca de novas formas para facilitar o ensino dessa matéria para os seus alunos. Mas aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, os alunos também criam soluções para atender esse desafio. Olha só! Jogos, quebra-cabeças, várias atividades divertidas. Só que com uma diferença, todas envolvem números, gráficos e cálculos. E tudo isso pode ser usado em sala de aula. Quem desenvolveu esses jogos são alunos do curso de Matemática da Universidade Mackenzie, para a 5ª Mostra de Materiais Didáticos. Os alunos têm a oportunidade de fazer um material que possa facilitar a aprendizagem do aluno do Fundamental 2 e do Médio. Quando os alunos vão para a prática, eles levam esses jogos e depois eles vêm com a notícia de que realmente facilitou bastante. Aprender matemática, sim, é mais estimulante. O Leandro, por exemplo, criou um quebra-cabeça de logaritmos. Cada peça traz um desafio. Ela tem uma região verde. Essa região verde, ela representa uma expressão logarítmica, né? Uma região em rosa. Essa região em rosa, ela representa uma solução para uma dessas expressões distribuídas no jogo. O desafio é o jogador ou o aluno, né? Ele vai resolver cada expressão e procurar qual é a resposta dela e ir interfaceando para montar o jogo final. Pode ser aplicado em sala de aula, ele pode substituir uma lista de exercícios, por exemplo. Já a Débora inventou uma forma prática para os alunos visualizarem gráficos. Às vezes, se ele vai elaborar cada gráfico, ele às vezes se desanima um pouco por fazer tanta conta, né? Então, se ele consegue ali já ter a parábola pronta e deslocar, é mais fácil de aprender, de visualizar mesmo. Mas a melhor forma de comprovar se tudo isso ajuda na sala de aula é conferir na prática. Por isso, alunos do ensino público foram convidados a experimentar cada material. Será que aprender ficou mesmo mais fácil? Fica bem mais fácil. É legal, você aprende, joga e se diverte ao mesmo tempo. Bom, eu não sou muito boa em matemática, mas assim fica bem melhor para aprender. Você percebe que eles ficam no problema mais de 5 a 10 minutos. E numa sala de aula, em 1 minuto eu já teria desistido. Eu não vi ninguém teclando o celular até agora. Coisa que em sala de aula é 30 segundos já era. Então a atenção realmente é bem interessante. Vamos fazer um rápido intervalo, mas o Mackenzie Movimento volta já, não saia daí. O seu sonho de fazer um curso superior de qualidade está mais fácil de ser realizado. A Universidade Presbiteriana Mackenzie agora também oferece cursos de educação à distância. São cursos completos com vídeos e teleaulas, material didático e todo o suporte que você precisa. E tudo com a mesma qualidade que fez a Universidade Mackenzie ser classificada como a melhor do setor privado de São Paulo. Você tem acesso a um ambiente virtual de aprendizagem de qualquer local. Você escolhe a hora e o local para estudar. Acesse nosso site e saiba mais sobre nossos cursos, porque o conhecimento não tem fronteiras. Olha que prédio enorme! Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal esse prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios,
Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Com um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 146 anos formando gente que vai mudar o mundo. Liberdade é algo valioso e fundamental na vida das pessoas. E por isso mesmo, ela vive constantemente ameaçada. Aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, um congresso se propôs a discutir justamente o valor da liberdade em tempos atuais. Olha só. Liberdade é uma palavra que se destacou no século VIII, o chamado século das luzes ou iluminismo. Desde então, muitos assuntos foram relacionados a ela, como a liberdade religiosa. Nossa dignidade passa por sermos livres de acreditar num certo Deus e não sermos obrigados a deixar de acreditar e, portanto, podemos exercer livremente a nossa opção de crer em Deus sem qualquer coação, sem que ninguém nos imponha uma outra religião que não seja a nossa e sem que o Estado, pela força, nos obrigue a deixar de praticar a nossa religião, seja em privado, nas nossas famílias, seja em público, porque a religião também é uma manifestação no espaço público e, portanto, não pode ser restringida aos limites do foro da intimidade da vida privada. Entretanto, a liberdade religiosa sempre foi um assunto delicado. E segundo o professor de Direito da Universidade Mackenzie, Flávio Leão Bastos, os principais problemas sociais do mundo atualmente são causados por falta de liberdade, tanto política quanto religiosa. As grandes instabilidades atuais no mundo, um dos seus fundamentos, ou uma das suas causas, é o problema religioso, a questão religiosa, a intolerância religiosa. Então, quanto mais estabelecermos conexões entre o direito e a crença, o direito à crença e os valores democráticos, tendemos a esclarecer as pessoas sobre o porquê elas devem ser tolerantes do ponto de vista também da religião. Intolerância religiosa. Esse é o principal motivo de, ainda hoje, vermos casos de pessoas que querem fugir e abandonar seus países de origem. Parte desses refugiados, não só dessas levas mais atuais, mas aquelas já mais, os refugiados tradicionais, que ao longo do século XX, normalmente fogem de guerras ou de perseguições políticas, raciais, étnicas e também religiosas. Não sem razão, a Convenção da ONU para a Prevenção e Repressão do Genocídio estabelece esses 4 fatores como possíveis causas de genocídios. Porque os refugiados são pessoas que têm a sua dignidade, como nós temos a nossa dignidade, têm os seus direitos, não têm culpa nenhuma de terem de fugir de países que não protegem os seus direitos, de ditaduras, e, portanto, são perseguidos pelo seu amor à liberdade e ao Estado de Direito. Esse foi um dos temas discutidos no 4º Congresso Internacional de Liberdades Civis Fundamentais, que ocorreu aqui, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mas por que é tão importante discutir esse assunto dentro da universidade? Nós temos um universo de crenças hoje, onde cada pessoa tem o direito, a liberdade de se expressar. E a nossa universidade, ela faz questão de pontuar exatamente naquilo que nós cremos, como que dando uma referência nessa pluralidade que nós estamos vivendo, de alguma maneira dando um norte. Este evento é muito importante no sentido de esclarecer às pessoas que o direito à crença deve ser garantido. A liberdade religiosa é, portanto, um direito civil do homem, e a preservação é essencial para a manutenção da sociedade. A religião, ela traz os valores éticos, não é? Ela democratiza esses valores éticos, esclarece as pessoas, portanto gera harmonia, gera equilíbrio na convivência. O Mackenzie Movimento está chegando ao fim, mas antes eu tenho uma dica para você.
Você pode ver esse e outros programas feitos por nós nesse site que aparece aqui na sua telinha. Ou, se preferir, baixe o aplicativo da TV. É leve, rápido e gratuito. Lá são 24 horas de programação no ar, com músicas, carreiras, debates e muito mais. Está disponível para Android e iOS. E você ainda pode dar aquela passadinha na nossa página no Facebook. Eu te vejo em breve. Até lá!